Quem vive do passado é museu. Eu estou falando isso porque frequentemente no meu canal as pessoas pedem para mim colocar mais áudios das reuniões antigas e outras fazem um comentário dizendo que naquela época as reuniões eram melhor do que as atuais. Então eu quero falar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele falou as seguintes palavras. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo falou assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que você compreende desse versículo? O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Coríntios, tentando conscientizar eles que eles deveriam amadurecer, que eles deveriam evoluir, espiritualmente falando, que eles deveriam largar as coisas de menino e se tornarem adultos, assim como aconteceu com todos nós. Agora falando fisicamente, um dia você e eu, nós fomos uma criança, nós temos as fotos, e a gente foi crescendo, foi amadurecendo. Nem todos, alguns fisicamente, mentalmente, nem todos. Tem gente que é adulta hoje, mas tem a mente de criança. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas parecem que gostam das reuniões antigas. E eu coloco como uma lembrança, mas eu não me apoio nessas lembranças. Eu coloco os áudios das reuniões antigas e traz uma certa nostalgia, uma certa saudade, mas eu tenho plena consciência de que os tempos atuais são infinitamente melhores do que 1990. Eu vou explicar. Naquela época, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei em 1990, eu tinha 16 anos. O responsável pela igreja no Brasil era o Renato Suetti. Então, eu cheguei na igreja como uma esponja, seca, sequíssima. Sabe aquelas esponjas para tomar banho, mas sequíssima. Então eu cheguei na igreja com muita sede, muita vontade de conhecer a Deus, de querer Deus. Então naquela época eu chorava muito, eu assistia várias reuniões, uma seguida da outra. Naquela época as canções, principalmente na época do Renato Suetti, as músicas, elas sempre falavam de amor. E o Renato Suetti também sempre foi muito eloquente. Ele sabia falar, ele sabia encaixar as palavras de um modo bonito. Então, todo aquele ambiente, mais a minha sede, me fazia o quê? Ser emotivo. Eu ia na igreja, então cantava, já na primeira canção, domingo de manhã, eu já estava chorando. Então, sabe, muita música, muita emoção. O Renato Suetti raramente falava de sacrifício, ele sempre falava amor, 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 amor. Sempre amor. Então, o que acontece? Dentro da igreja, a atmosfera, o clima, puxa, que paz, que ambiente gostoso, ai, aqui é tão bom. E olha que as igrejas eram feias naquela época, hein? Caindo aos pedaços. Hoje as igrejas são mais bonitas. Mas não sei se vocês estão compreendendo. Naquela época era muita emoção. Então, quando Paulo falou assim, olha, quando eu era menino, eu sentia como menino, eu brincava como menino, mas aí eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. E a gente sabe que
as emoções não resolvem problemas. As emoções, elas oscilam. Elas oscilam. Uma hora você está bem, outra hora você está ruim, uma hora você está feliz, outra hora você está infeliz. Dentro da igreja você está, ai, que legal, Deus. Fora da igreja é uma guerra, é uma luta, é uma briga, é a falta de paz, é o inferno. E Deus não quer isso. Deus quer constância. Então a igreja, vamos dizer assim, evoluiu. A igreja cresceu. Hoje se fala muito de inteligência e fé. Por quê? Porque a fé, ela tem que estar agregada, somada com a inteligência. Deus, a fé, ela é superior à inteligência. A fé, ela é acima da lógica. A fé é o que a Bíblia fala, que Deus é o consumidor, é o autor e o consumidor da fé. É uma coisa divina a fé. Ela está acima de tudo. Porém, Deus, ele nunca nos pediu para nós desligarmos o botão da inteligência. Então nós temos que agir os dois. Eu vou agir com a minha inteligência, mas eu também vou agir com a minha fé, que é uma coisa mais consciente, é uma coisa mais pensada, não sentida. Então eu vou na igreja, e vocês devem saber disso, o bispo da nossa igreja está cansado de repetir a mesma frase, dizendo, quem está sentindo? E ele mesmo fala, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Deus está aqui. Essa é a fé inteligente, que não se baseia, hoje eu não senti um arrepio, acho que eu estou com algum problema, hoje eu não chorei. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a nossa consciência, nós o conhecemos conscientemente, através da palavra dele. Lendo essa palavra, compreendendo, praticando, vivendo essa palavra. É claro que nós nunca vamos alcançar a perfeição, assim como o apóstolo Tiago falou, que todos nós erramos em muitas coisas. Então, mas Deus, ele vê o nosso esforço. Deus, ele vê o nosso empenho em fazer a vontade dele, em desviar das coisas erradas. Deus, ele vê isso e ele valoriza isso. Então, não é mais baseado em sentimentos, mas é baseado na palavra e na nossa inteligência. Não quer dizer que nós não venhamos sentir. Nós sentimos. Sim, nós temos o sentimento da alegria, da tristeza, nós temos, só que esses sentimentos, eles são controlados. Esses sentimentos, eles são, como é que fala? Ponderados, eles são medidos, eles são repreendidos às vezes, eles são, não é hora de eu agir assim, eles são, eu esqueci a palavra, sabe? Repreendido, você segura a onda. Então, já terminando o vídeo, eu aconselho todos nós, você, eu, todos nós, fazer o que Paulo falou. Faça um autoexame e veja se você não está insistindo em ser criança, sabe? Em querer ser criança, espiritualmente falando. Você não está evoluindo, não está crescendo, você sempre quer sentimentos. As pessoas colocam mais, a reunião antiga era melhor, não era melhor não. Se você ouvir, não era melhor. Hoje tem mais consciência. Hoje ensina, olha, você tem a sua parte a fazer e Deus vai fazer a parte dele. Então não é sentimento, você tem um papel a ser, algo a ser feito. Todos os milagres tiveram a participação do homem. Então você tem que desempenhar o seu papel e Deus vai desempenhar o papel dele. Não é você ir na igreja e falar, meu Deus, eu estou sofrendo tanto, muda a minha vida. Não, é você que tem que mudar. Um dos homens mais inteligentes do mundo, Albert Einstein, falou isso. Ele falou, a maior insanidade que existe é você fazer todo dia a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Quer dizer, você tem que mudar, você tem que evoluir, você tem que crescer, você tem que aprender com os seus erros. Então eu peço para essas pessoas que normalmente são até as mesmas, insistentemente, coloca vídeo, alguns até falaram essa semana, na época do Renato que era bom. Não era.
Tanto é que deu no que deu, meu caro. Eu não vou me aprofundar nisso, mas deu no que deu. Porque o Renato, eu sempre gostei muito dele, mas infelizmente ele se perdeu. Por que eu digo que ele se perdeu? Você sabe, ele saiu da igreja, depois ele tentou abrir a igreja dele, pensando que o povo ia seguir ele. Nós não estamos seguindo o homem, nós estamos seguindo Jesus. Aí depois ele foi para várias outras igrejas, depois ele virou padre. Na igreja dele tinha contradições, não tinha Santa Ceia, não tinha batismo nas águas, certo? É uma ótima pessoa, mas as emoções, ele era muita emoção, as emoções, o sentimento acabou com ele. E nós vemos o nosso bispo, líder, tentando de todas as maneiras nos ensinar o quê? Repreende as emoções, não haja pelas emoções. E o nosso bispo chega ao ponto de falar para os pastores, não cantem tanto nas reuniões, evite cantar. Você vê que hoje raramente tem tecladista, porque o alvo da igreja não é causar uma sensação, mas é conscientizar as pessoas da palavra de Deus e da sua obediência para que Deus possa agir na nossa vida, uma vez que nós estamos dentro da vontade dele. Então, tente, peça para Deus isso, amadurecimento, crescer, largar as coisas de menino, de criança, tá bom? Deus abençoe, eu quero fazer mais vídeos falando da fé, eu estou me preparando para isso, porque é uma maneira que eu tenho de falar de Deus para as pessoas. Fiquem com Deus, um abraço.